Olá, meninas! Olá! Gente, tudo bom? Como vocês estão? Tudo Ótimo. ótima! E vocês? Estou bem também. Tá bom. Gente, então hoje o tema da live, né, é a importância do conhecimento pessoal. E aqui nós temos uma terapeuta energética, que é a Lai, uma consultora de imagem, que é a Anne, e uma designer intuitiva, que é a Caburim. Então, meninas, eu vou deixar que vocês se apresentem nesse momento. Antes de mais nada, encaminha o aviãozinho aqui pro pessoal que segue, que acompanha vocês, para que elas também estejam aqui presentes, né? O pessoal estejam aqui presentes aqui com a gente, né? Encaminha aqui no aviãozinho, e vocês também que estão aqui assistindo com a gente, né? Já vai encaminhando aí, que é um assunto bem legal. A gente vai falar sobre a nossa experiência de vida, né? A nossa transição de carreira, como que esse processo foi para nós, o que despertou em nós esse interesse dessa mudança, né? E quais os desafios que a gente enfrentou nesse processo de autoconhecimento, porque não é uma linha reta, né? São altos desafios. Então, é um carrossel de emoções, né? Como diz um digital influencer aqui, que eu ia lá, acompanha, né, Lai? O Wagner Taboada. É. Então, é um carrossel de emoções. Então, a gente está aqui para compartilhar com vocês a nossa história de vida, a nossa experiência, os nossos desafios, e a gente vai trazer também os ensinamentos que isso trouxe para a nossa vida, tá bom? Então, se vocês já gostaram do assunto, né, compartilha aí. Oi, Lu, tudo bom? Compartilha aí com o pessoal que vocês acham que vai ser interessante esse assunto, tá bom? Então, meninas, se apresentem aqui, contem um pouquinho sobre vocês, o que vocês fazem, e depois a gente parte para as perguntas daí, como que foi o processo e tudo mais. Pode começar, Lai, que eu vou fazer assim, ó, que a Lai está do meu ladinho aqui, Perfeito. tá? Tá joia. Bom, então, primeiramente, muito boa tarde a todas e a todos que estão vendo. Bom, meu nome é Laine, sou terapeuta energética, gente. É um prazer estar aqui. Pri, obrigada pelo convite. E o meu trabalho, na verdade, ele consiste em grupos de terapia energética, então pessoas que buscam equilíbrio, né, emocional, que buscam alívio de ansiedade, que buscam estar mais presentes, que buscam se desenvolver mais, assim, a consciência, né, e de forma que ela consiga ser mais feliz. Então, basicamente, meu trabalho, eu faço grupos de terapia energética, grupos de meditação para pessoas que buscam esses objetivos. E o foco principal do meu trabalho consiste na espiritualidade, então eu uno conhecimentos, né, da parte energética com a espiritualidade e trabalhar com algumas consciências elevadas aqui, que, no caso, os dragões, que eles nos auxiliam a trabalhar o nosso empoderamento, a trabalhar a nossa capacidade, a fortalecer a nossa capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas, enfim, tudo para que a gente consiga expressar e botar para fora o nosso melhor, o nosso potencial e o poder nosso, que é natural, de conseguir tudo isso, né? De atingir os nossos objetivos, sejam eles quais forem. Sejam os objetivos de equilíbrio emocional, objetivos materiais, enfim, porque tudo está interligado. Então, é realmente a gente trabalhar o nosso ser, né, o nosso espírito, a nossa energia, para que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas. Então, é basicamente isso que eu faço aqui. As energias dos dragões, né, eu que o diga, que eu adoro passar pelas questões do... Tem várias energias, né, que a gente pode trabalhar, então tem várias técnicas, né, tem o reiki, tem a radiônica, mas todas elas são meios da gente fazer esse trabalho, né, e tem várias outras, claro, vários outros seres, vários outros aspectos da espiritualidade também que nos auxiliam, né, mas o foco aqui são os dragões, os nossos mestres alados, que estão aqui para ajudar a gente, e é isso, pessoal. E é isso. Muito obrigada, Lá. Muito obrigada por ter aceitado o convite, né? Por estar aqui também, apresentando o seu trabalho para nós. E você, Anne, fala para nós um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Antes de tudo, eu vim agradecer, né, você, né, Pri, por estar, né, é uma honra estar com essas mulheres maravilosas aqui, né, essas mulheres poderosas. Então, me agradecer a oportunidade. E eu conheço ela graças a você, né, Pri?
Então, nada mais justo a gente fazer no seu Insta, né? Essa nossa conversa, né? Então, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Anne Krishna, consultora de imagem e estilo humanizada, né? Eu tenho uma missão de vida, que é impactar e transformar o maior número de mulheres aplicando o sentir para vestir na vida delas, né? Levando, aflorando, né, a essência delas e o entendimento da intuição delas no vestir. Elas têm uma imagem coerente, né, com o ser delas, né? Então faz total sentido o nosso trabalho, né, meninas? A gente gosta de buscar o ser, né, da pessoa e traduzir, né, na vida dela esse conhecimento. Muito bom. Gente, para quem não sabe, a gente se conheceu tudo nesse processo de autoconhecimento, de terapias, de estudos. Então, foi uma união do nosso trabalho, né, que nos uniu, que fortaleceu ainda mais a nossa união, né? Então, a gente, nada melhor do que estar as 4 juntas aqui falando com vocês sobre a nossa experiência de vida e sobre como tudo isso aconteceu para nós, tá bom? E você, Ká? Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Pri, quero te agradecer tudo que as meninas falaram, a importância da gente estar se unindo nesse momento, né? Eu acho que a gente se fortalece cada vez mais nesse processo, né? Porque não é fácil, a gente não pode romantizar que uma transição de carreira ou ressignificar uma carreira é fácil, porque não é. E o meu trabalho, na verdade, eu sou designer de interiores e eu senti uma necessidade muito grande de ressignificar, né? Porque eu acredito em tudo isso que a gente falou, a importância do autoconhecimento em todos os níveis, né? No nível espiritual, mental, energético e físico, né? Então, eu penso que quando chega no físico, é porque todas as outras camadas, né? Alguma doença, alguma patologia, alguma coisa, quando ela tá no físico, é porque as outras camadas já foram afetadas, né? Então, já se materializou. Sim, então para mim já não tinha mais sentido assim, porque eu vejo a casa como uma materialização, um espelho, um reflexo dos moradores, né? Então eu senti muito essa necessidade de não fazer só projetos com base somente em tendências e seguindo o que está todo mundo fazendo, o que está na moda, e casas uma iguais às outras, sem a personalidade dos moradores, né? Então eu senti... porque desde que eu me conheço por gente, eu amo essa parte espiritual, essa parte, né, energética. E aí eu trouxe para dentro do design, né, intuitivo, essas questões. Então, primeiro a gente conhece o ser, entende o que está acontecendo dentro dele, o que mensagens a casa dele está passando, né? Porque a casa ela vai mostrar aspectos que a gente tem dentro de nós, né? Então, uma mente bagunçada, ela vai refletir um ambiente bagunçado, não tem como, né? Então, aquela pessoa que ela tá sem foco, não sabe para que caminho ir, com certeza a casa dela vai mostrar. Então, nesses momentos, a gente consegue pegar a casa como um oráculo e trabalhar na vida da pessoa, né? Então, trazer todo esse aspecto energético, trazer a beleza, a praticidade, né? Mas, assim, em todos os níveis. Então, é basicamente isso que eu faço. Exato, tá tudo interligado, né? Corpo, mente, físico, espírito. Então, tá tudo ali num todo. Tudo reflete, né, no nosso interior para o nosso exterior. Então, de que forma, né, tudo isso influencia na nossa vida, na nossa personalidade, nos nossos comportamentos e padrões, né, que a gente vem trazendo para nós. Então, aqui, eu procurei trazer as meninas, porque cada uma delas tem a sua visão, o seu ponto de vista em determinadas áreas da vida. Então, cada uma de nós aqui vai proporcionar e trazer para vocês esse conhecimento de transformação interna e do que vocês podem estar fazendo e vendo na vida de vocês. De que forma isso pode estar, de alguma forma, influenciando, né? Tanto positivamente quanto negativamente. Então, é por isso que a gente se uniu, né? Então, hoje eu quero falar com vocês, por exemplo, vou falar de mim, gente, primeiro, então. Quando eu comecei... Eu trabalhava no corporativo, né? Eu trabalhei anos no corporativo. E eu comecei a sentir uma necessidade muito forte em querer mudar, em fazer algo diferente. Embora eu gostasse do que eu fazia, mas aquilo lá já não preenchia mais
o meu ser. Eu já começava a ver, já comecei a ter outras percepções. Inclusive, quando eu comecei a fazer psicanálise, né? Eu comecei numa psicanalista e eu comecei a gostar muito do trabalho dela. Então, foi quando eu comecei a observar o trabalho dela, né? Como que era, eu comecei a ter uma nova percepção disso. E aqui dentro começou a ficar muito forte, começou a me incomodar. Porque, assim, eu já estava indo trabalhar e já não estava vendo mais sentido no meu trabalho, sabe? Eu trabalhava, fazia lá o que eu tinha de fazer, né? Trabalhava e tudo mais. Porém, eu senti uma falta de algo, sabe? E era muito forte isso para mim. Até que eu comecei a fazer a pós, e na pós eu tive um professor de psicanálise, eu tive uma professora de coach, eu tive um professor que estudou PNL também. Então, eram N professores que era tudo relacionado também a comportamento, né? A psique do ser humano. E eu comecei a ficar encantada, conforme eu escutava professores falando de relatos dele, de histórias que eles atendiam muitas vezes em consultórios, né, que, por exemplo, meu professor de psicanálise. Então, aquilo foi me despertando para uma nova realidade, para um novo caminho. Eu falei assim, poxa, é possível, né? Eu posso experienciar essas novas oportunidades, eu posso começar a mergulhar nesse mundo de autoconhecimento, de entender, né, o que eu posso trazer para o mundo, o que eu posso proporcionar e trabalhar com outras coisas. Então, foi através disso que eu comecei. Primeiro, eu fiz a formação em Reiki, né, depois eu fui para hipnose, e aí as coisas foram começando a acontecer. Eu fui começando a fazer os atendimentos à noite, né, eu trabalhava durante o dia no corporativo, e à noite eu fazia os atendimentos. Então, foi um momento muito especial da minha vida, onde foi tudo acontecendo, foi tudo fluindo e, claro, tiveram muitos desafios. Teve momentos em que eu fiquei na dúvida se realmente era isso que eu deveria fazer ou não. Se, não dúvidas, eu já sabia que eu gostava de fazer isso, mas será que eu vou ser remunerada para isso, né? Até porque vem aquela questão, quando a gente está trabalhando, né, no corporativo, eu vejo muito por mim, a dificuldade que eu sentia, por exemplo, de cobrar para os clientes, né, sobre o meu serviço. Já que eu já tinha um respaldo, eu já tinha eu já tinha um salário, né, um salário fixo. Então, aquilo me impedia, não me impedia, mas me fazia não ter a coragem de seguir mais, de dar um passo maior. Muitas vezes ficava com aquele medo, né, saio da empresa e assumo a área terapêutica, fico aqui, será? Entende? Começou a ficar esse questionamento interno. Bom, então, vou parar por aqui, vou deixar agora um pouquinho as meninas falar. Está dando lá, certo? Comenta com a gente como que foi. Agora tá dando certo. E eu saí, gente, opa, minha perna aqui. E eu saí do corporativo e agora eu atuo totalmente, sou uma terapeuta, então sou 100% terapeuta hoje. E muito feliz e realizada. Cada dia fazendo um novo caminho, cada dia, como que eu posso dizer... interagindo mais e sentindo mais esse processo, né? E é aquela coisa que eu falei, né? Montanha-russa de emoções. É criando conteúdos, é vendo o que não deu certo, vendo o que eu posso fazer diferente. E assim também nos atendimentos, vendo o que foi bacana ter feito de diferente, o que eu fiz que deu certo, o que eu fiz que provavelmente não deu ali muito certo, mas que daí eu posso fazer diferente. Entende? Então a gente vai aprendendo conforme a gente vai vivenciando e experienciando. Muitas vezes a gente quer o resultado tão rápido, só que o resultado ele não vem rápido. Ele vem com o caminho. Então, o nosso caminho, ele se faz caminhando, né? E é aqui que a gente tá, e é por isso que a gente está aqui, para mostrar isso para vocês. O quanto para nós foi um grande desafio isso, ainda é, né? Porque se não tem desafios, né? Qual a graça? Então, é muito bom a gente tá aí passando por essas experiências e tá sempre inovando e trazendo autoconhecimento e conhecimentos também para vocês aqui. Tá bom? Lá, fala um pouquinho para nós. Falo sim. Bom, eu acho interessante a gente falar sobre essas coisas, né? Porque para as pessoas também verem como isso é comum e que isso faz parte da história, né? Do ser humano, né? Da vida do ser humano. Então, não adianta a gente achar que a gente vai fazer uma coisa que vai dar 100% certo na primeira tentativa, principalmente sendo uma coisa nova. Não adianta a gente achar que às vezes a gente vai
começar a fazer uma coisa só depois que já tiver tudo planejado, tudo lindo, olhando lá no final, e que o caminho vai ser uma linha reta, linda, maravilhosa, cheia de flores, né? E que tá tudo certo isso, porque essa que é a vida, né? E que isso não é um problema, na verdade. A gente coloca, às vezes, uma visão negativa das coisas, né? Que entra a questão do conhecimento pessoal, que, né, é o tema da live. Então, por exemplo, a gente coloca uma visão negativa, às vezes, de tentar uma coisa e não dar certo. Poxa, não presto para nada, não deu certo, eu não sou boa para isso, não é isso que eu tenho que fazer. Que daí entra muitas dúvidas do que a gente quer ou não fazer. Então, da minha experiência pessoal, como que eu entrei nesse mundo, né, das terapias e do autoconhecimento? Na verdade, isso começou desde mais jovem, assim. Eu era uma pessoa, assim, muito estressada, muito nervosa, extremamente ciumenta, né, muito explosiva também. E eu comecei novinha a namorar, e eu sei que, assim, para resumir tudo, né, esse caminho, assim, um certo dia, brigada com o meu namorado, eu tava rolando lá no YouTube e apareceu um vídeo lá do porquê que as pessoas brigavam, né? Tipo assim, a culpa é sua, não é da outra pessoa. Eu falei, oi? Como assim? Vou assistir esse vídeo aqui. E lá no vídeo falava muito sobre o autoconhecimento, sobre você colocar na outra pessoa a expectativa do que você julga ser certo, sabe? Então falava muito da gente ter a visão que, por exemplo, o que para mim é verdade, para outra pessoa pode não ser, o que para mim é bonito, para o outro pode não ser. E aí lá ele falava, né, sobre relacionamento, sobre quando você espera do outro algo que é uma coisa sua, né? E aí gera as brigas e tal. Daí eu comecei a ficar encucada com aquilo, né? E aí, nesse vídeo, ele falava também sobre as terapias energéticas e ele falava do Reiki. E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E eu fui atrás para ver o que era, fui pesquisar. E até então também a mentalidade mais cética, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Aí entra a questão de religião, que muitas pessoas às vezes acham que tem a ver, né, com coisas que elas talvez achem que é errado, enfim. E tinha muito isso, né? Até porque eu cresci numa família que ia numa religião específica por muitos anos e tudo mais. Então eu tinha aquela mente. Então eu sempre ia, mas com aquele medo, né? Você sempre se sente meio fazendo algo errado. Aí tá, pesquisei sobre o Reiki, fui atrás, descobri um lugar, descobri uma terapeuta na cidade, fui, experimentei. E assim, a minha primeira experiência foi incrível, porque eu senti demais a energia fluindo. E naquele momento eu tive certeza de que tudo aquilo era verdade, né? Que eu vi no vídeo. E que realmente a vida não era só o que eu pensava que era, entendeu? E tinha muitas frustrações, né? Então, aquelas coisas, né, que a gente fica às vezes mergulhado no negativismo, porque a gente não tem o conhecimento do que tá acontecendo com a gente. Aí tá. Aí fiz essa primeira sessão de Reiki, amei. Foi, assim, uma coisa que mudou minha vida total, assim. Porque o que eu senti naquela sessão mudou muito, até alguns comportamentos meus, uma sessão mudou, sabe, assim, percepções de algumas coisas. Inclusive, no mesmo dia, eu tinha uma festa para ir à noite, né? E eu gostava muito de beber, de zoar, né? Assim, era toda meio... Não que isso seja errado, tá? Tô falando, assim, do meu ponto de vista. Era, tipo, exageradamente uma porra louca. E aí, o que aconteceu? Naquele dia, eu tinha uma festa à noite, né? No dia que eu fui. Eu lembro como se fosse ontem, que eu perdi a vontade de ir na festa, porque eu falei, nossa, não faz sentido, sabe? Eu ir assim... Só que assim, sabe quando você começa a repensar? Eu comecei a repensar muitas coisas. Tipo, daí eu fui na festa, me diverti. E eu não senti vontade, tipo, de encher a cara, de fazer tudo que eu sempre fazia, assim, foi super legal. E eu falei, nossa, aí eu comecei a repensar algumas coisas, assim, né? E tá bom, aí beleza, foi assim, daí já comecei a ler, pesquisar, e, sabe, tudo era novidade e tal. E aí eu encontrei um lugar, até que eu e a Pri trabalhamos nesse lugar, né? Eu, depois de alguns anos, que é um espaço aqui na cidade que fazia reiki fraterno, né? Reiki gratuito. Então, uma vez por semana, eles ofereciam esses atendimentos lá, o Espaço Gotas de Orvalho. E aí comecei a frequentar. Então, toda semana eu ia lá, recebia reiki, ia lá, recebia reiki. E aí eu via que as coisas começavam a estar diferente, assim, sabe? Principalmente em pensamentos, em comportamentos, e eu começava a me sentir cada vez melhor. E tá, daí eu fiquei alguns anos recebendo reiki lá como paciente, né? Aí recebi a oportunidade de fazer o curso de reiki várias vezes lá, pelas meninas que já estavam lá há mais tempo, né? A Silviane, ela sempre falava lá,
por que você não faz reiki? Você tem uma energia, não sei o quê. Eu falava, imagine eu fazer reiki nos outros? Nada a ver, né? Eu quero vir receber. E tá bom, e foi. Foi alguns anos assim, se eu não me engano, acho que foi mais ou menos uns 2 anos. Uns 2 anos a 1 ano e meio. Não me lembro bem, porque faz tempo. Até que um dia eu tive a oportunidade e fiz o curso, né? Eu falei, vou fazer esse curso, né? Vamos ver como que vai ser. Aí tá bom, mais uma mudança drástica na minha vida, porque a gente faz o curso de Reiki, a gente aprende a usar a energia, né? Porque na verdade o Reiki é uma energia cósmica que está disponível no universo, é uma energia vital. Então o que acontece? Tá disponível para todo mundo, só que a gente precisa o quê? Ser sintonizado nessa frequência, porque energias são frequências vibracionais. Então a gente tem que se sintonizar para poder usar essa força. Então, a gente aprende a usar os símbolos, aprende a usar, né, tudo. E aí a gente é sintonizado. E eu lembro como se fosse ontem também, do momento da minha sintonização. E tipo assim, foi um boom. Falei, nossa, meu Deus. E aí é como se você estivesse assim, vivendo em camadas. Então eu estava aqui nessa camada de baixo, experimentei o Reiki como paciente, eu subi para uma camada, né, de coisas novas na minha vida. Aí eu estava aqui, fiz o curso, fui iniciada diretamente ali, né? Abri uma nova camada e assim foi. Aí por alguns anos eu trabalhei como voluntária nesse espaço também. Daí conheci as meninas, né? Conheci a Pri lá, que daí começou a falar para mim da hipnose. Daí eu falei, o quê? Quero conhecer a hipnose, quero que você faça hipnose em mim. Já imaginei aquele negócio, né? Do reloginho, assim, você está... E quero experimentar isso, né? Daí fiquei uns anos lá, e aí nesse meio tempo fui conhecendo outras terapias, também fui fazendo e fui percebendo como que tudo ao meu redor estava simplesmente relacionado com a minha visão, com o quanto eu conhecia de mim, com o quanto eu me entregava para situações como vítima ou como uma pessoa responsável, né? Mas não no sentido de culpa, mas sim no sentido de que eu tenho poder para mudar. E aí isso foi acontecendo, né? E, por exemplo, situações onde a gente às vezes simplesmente se entrega, né, como vítima, simplesmente reage, né? Não consegue enxergar, por exemplo, o aprendizado, não consegue enxergar o porquê. O que será que eu fiz lá atrás que hoje está sendo a consequência, né? E não como forma punitiva, realmente com forma de empoderar. Ou seja, colocar a gente no nosso lugar, porque às vezes a gente se coloca num lugar que não é nosso. E o nosso lugar natural é o de poder, é o nosso lugar de controlar, de fazer, de tomar as ações, de realizar. Entende? E aí você começa a perceber isso. Então você começa a se tornar, como sempre fala, um observador da sua própria vida, das suas próprias ações, das suas próprias emoções e dos seus pensamentos, né? E aí foi onde eu conheci outras terapias, como o Reiki xamânico. Aí comecei a fazer terapia dos dragões também lá, nesse espaço, onde eu conheci os dragões que trabalharam em mim muitos traumas, inclusive, que eu tinha, assim, depois a gente pode até falar sobre isso, mas para não prolongar muito. E aí, depois de alguns anos, eu fui fazendo vários cursos, fiz o curso com os dragões também, a iniciação, e aí hoje eu estou trabalhando como terapeuta também para passar para frente esse conhecimento e essas visões, né? Através dessas técnicas que são as nossas ferramentas, né? Para acessar traumas, para acessar emoções, para acessar pensamentos que trazem a consciência que a gente precisa para o nosso momento, para dar o próximo passo, né? Para subir para aquele próximo nível, como eu estava falando. E assim, é muito show, é incrível. Teve, sim, para mim, a transição de carreira. Eu também sempre trabalhei no corporativo, eu sou formada em contabilidade. Trabalhei vários anos nessa área. Eu amava de paixão. Se me chamasse para trabalhar de domingo, eu ia. Eu gostava muito do meu trabalho. Só que, assim, o que foi acontecendo? Eu fui tendo percepções do que eu realmente queria para minha vida. Então, assim, em questões de trabalho. Você começa a conhecer. Então, por exemplo, eu comecei a perceber que, na verdade, eu não queria, por exemplo, ficar trancada no escritório de 8, né, a 12 até horas por dia. Por mais que eu gostasse daquele trabalho, mas não era o estilo de vida que eu queria, sabe? Eu comecei a perceber algumas coisas que não eram de mim. Então, quer dizer, eu poderia ter entrado nessa faculdade, feito esse curso, mais que eu estava gostando, mas por percepções que eu tinha, por eu não saber quem eu era, por eu não saber o que eu realmente queria, entende? Então, a gente faz o quê? Quando a gente não sabe o que quer, ou quem a gente é, ou, né, a gente pega o que parece melhor, né? Então, por exemplo, a minha base
a minha base do que era bom era, eu vou fazer um curso assim, assim, assado, para ter um emprego assim, assim, assado, e alcançar assim, assim. E aí você começa a ver, né? Você começa a ter outras percepções. E aí foi quando eu comecei esse processo. Na verdade, foi depois que eu comecei a fazer os cursos, foi tudo meio junto, assim. Eu comecei a olhar para o lado das terapias, né? E ao mesmo tempo trabalhando. E aí eu fui percebendo, fui fazendo uns atendimentos ali, outros aqui e tal. O voluntariado lá também. E aí até que chegou um momento que eu e a Pri começamos a ter umas ideias aí de fazer atendimentos ao ar livre, né, Pri? Que a gente fez alguns atendimentos na Exalc. E aí surgiu a ideia de abrir o espaço, a gente abriu o espaço, aí veio a pandemia. Então, assim, foi um processo que, na verdade, de muita coisa ao mesmo tempo, né? Muita coisa em pouco tempo e, ao mesmo tempo, um processo gradual, enfim. E aí, hoje, eu também tenho como trabalho principal as terapias. Eu faço trabalhos ainda que não são de terapia, né, para complementar toda a minha renda, por conta dos planos e tudo que eu tenho junto com o meu marido, que a gente quer realizar, mas o meu foco principal são as terapias. Então, assim, às vezes eu faço bico, freelancer, algumas coisas assim, só que a minha dedicação master aqui com esse trabalho, e é o que eu quero fazer, tipo, ser total o meu trabalho principal, né? Porque é o que eu gosto de fazer, é o que as pessoas falam que gostam também, porque eu recebo, né, os feedbacks dos clientes, enfim, das pessoas que já estão comigo, que já confiam no meu trabalho e que passam por esse processo também. E eu sei o quanto isso é bom, né? Porque foi bom para mim, tá sendo bom para as pessoas, e se Deus quiser, vai ser bom para muito mais pessoas. Que, gente, o autoconhecimento, eu acho que é uma coisa... O autoconhecimento, e eu falo disso na minha visão, principalmente espiritual, que é quando a gente consegue se enxergar como algo muito além do que só os nossos pensamentos, do que só o nosso corpo, sabe? Quando eu falo autoconhecimento, é mais ali para dentro. Então, você conseguir, assim, perceber, você olhar que dentro de você tem uma força que não é uma força, assim, vai além da palavra. E você conseguir também olhar para o outro e enxergar que ali dentro daquela casca, ali dentro daquele corpo, tem uma coisa que é divina, tem uma coisa que é muito especial também, entende? E é claro que isso é um trabalho constante, né? A gente convive com pessoas, e sim, as pessoas vão tirar a gente do sério, vai ter momentos que a gente não vai conseguir enxergar o divino no outro, né? E nem em nós. E é esse o trabalho, e é esse o processo, e isso que é muito legal, sabe? A gente ir construindo, desconstruindo para construir e se encontrar nesse processo. Parece muito abstrato, né? Falando tudo isso, mas quando você sente isso, você consegue entender. Que basicamente é o sentir, é a gente desenvolver o nosso sentir para com as coisas, sabe? Não só o julgamento, né? E não só o racional de 100% tudo, é trazer o equilíbrio entre as duas coisas. Então, é isso, gente. É isso, mais ou menos. É sair do piloto automático, né? Pode falar. Fazendo uma observação, né, Lai? Que graças a você, né, aquele curso que a gente fez, que está disponível na Imagem Terapia, né, eu consegui entender melhor o que é energia para mim, sabe? Entender que nós somos feitos de energia e tirando a matéria, tirando as coisas mais densas, encontrar o sentir. Então fez muito sentido para mim, muito sentido. Então, já aproveitando para te agradecer, né, que você me ajudou a flutuar mais e saber entender quando eu estou mais densa, entende? Quando eu estou mais pesada, ter a percepção, né? Porque às vezes a gente está tão no automático que a gente não entende a percepção que nossa, eu não estou legal, mas a gente não consegue entender o que é. E graças a você eu consigo perceber agora, sabe? Você falou tudo, essa questão do se perceber mesmo, porque que nem a Ká falou, que o nosso corpo físico, ele adoece quando os outros níveis do nosso ser já estão contaminados, entendeu? Então, as coisas começam muito além do nosso físico. O nosso corpo, coitadinho, ele é só um mensageiro, entendeu? Ele só tá aqui tentando avisar a gente. O que a gente faz às vezes? A gente fica bravo, então eu tô com uma dor de cabeça, que saco, eu vou ter que parar de trabalhar por causa dessa dor de cabeça. A gente começa a negligenciar a gente mesmo, né? A olhar com um olhar, assim, punitivo. Então, eu tô com uma dor na coluna, sei lá, eu tô com uma dor, seja onde for, a gente até xinga às vezes, né? Ah, essa porcaria de calcanhar aqui que inchou de novo, enfim. O que eu quero dizer com isso?
que a gente precisa começar a se perceber, entendeu? Então, eu tô me sentindo fraca, eu tô me sentindo mais desanimada. O que será que tá acontecendo comigo, né? Isso já começou, isso já vem. A gente é como se fosse realmente camadas. Então, o físico é a última camada. Quando o físico tá apresentando algum problema ou algum desconforto, até mesmo acidentes, tá? Ou não pense que chutar a parede com o dedinho é uma coincidência não, tá? Mas é o nosso corpo projetando uma forma de avisar para nós algo. E cada tipo de doença, cada tipo de desconforto representa uma coisa, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que bate o dedinho, se é do pé esquerdo ou se é do pé direito, tem um significado, entendeu? Uma pessoa que tá com um terçol no olho, se é direito ou se é esquerdo, tem um significado. Então, assim, a gente não entender também 100% tecnicamente, né? Porque no dia a dia, para uma pessoa que não estuda isso, mas ela perceber, ela entender. Então, tô me sentindo assim. Então, peraí, comecei a me sentir estressada aqui na frente do computador trabalhando. O que tá acontecendo? Tô ansiosa, tô com uma dor, enfim. Meu corpo tá me dando um sinal. Quanto tempo faz que você tá na frente desse computador? Acorda? Será que não tá na hora de você descansar e olhar o céu? Será que não tá na hora de você respirar um pouco, fazer uma meditação? Entendeu? Aí o seu pensamento começa a gerar pensamentos tóxicos, né? De preocupação, de estresse, e isso gera emoções, e as emoções liberam uma energia no nosso corpo. Então, assim, é uma cadeia, né? É um ciclo. E se a gente entender o mínimo desse ciclo que a gente né? E essas dimensões, a gente consegue elevar a nossa qualidade de vida muito. E também a gente consegue, inclusive, usar ao nosso favor para atingir nossas metas e nossos objetivos. Que muitas vezes a gente fica tão ocupado para atingir uma meta, para atingir um objetivo, para conseguir alguma coisa, que a única coisa que seria essencial fazer, que realmente faria toda a diferença nisso, a gente não faz, que é olhar para nós mesmos, né? Eu até postei uma frase esses dias de um livro, que ele falava assim, todo mundo busca a felicidade... Não, como que era? Eu não lembro, mas era mais ou menos assim, que todo mundo está buscando a felicidade... E que a felicidade... Não, o sucesso. Todo mundo está buscando o sucesso. E o sucesso nada mais é do que uma sequência de bons momentos. Só que estamos muito ocupados, né? Estressados e nervosos, buscando a felicidade, buscando o sucesso, que a gente não tem nem tempo de ter esses bons momentos. Então, você vê como que tá tudo na nossa mão. E às vezes a gente não tem... Lai? Aproveitar a jornada, aproveitar o caminho, aproveitar a jornada também, né? Isso, exatamente. Então, você tá vendo, tipo assim, o que será esse algo que a gente tanto quer chegar, que nunca chega? E a gente, enquanto isso, tá perdendo aqui, né? Tá perdendo essa cadeia de momentos, essa sequência de bons momentos, que é o sucesso, para achar o sucesso. E o que é sucesso? Quando que esse sucesso chega? Né? Ele já tá aqui, a gente não vê. Aí entra o que a Pri falou, de você começar a caminhar para entender o processo, para entender onde você realmente vai chegar e deseja chegar. E esse caminho, ele não é em linha reta, esse caminho tem muitos imprevistos, tem muitos percalços, e quando você conhece você mesmo, os seus objetivos, né, as suas emoções, essa questão do autoconhecimento, e também essa ligação com a espiritualidade, você consegue olhar para essas coisas com um olhar diferente. Então já não vai ser um olhar tão negativo. Vai ser, legal, eu queria fazer isso, mas eu queria que o resultado fosse X, mas foi esse. Então, alguma coisa nas minhas ações não foram ideais para chegar naquilo. Então, o que eu vou fazer? Né? E aí entra o que a Pri falou, de olhar o que fez certo, olhar o que fez errado e refazer. E trazer uma leveza para isso. E não um peso, né? Então, gente, é muito louco, porque a gente é muito imediatista. A gente quer para ontem. Tá, mas... para ontem não dá. Então vamos fazer isso ser gostoso, né? Não estressante. Porque senão de que vai valer? Então eu acho que o autoconhecimento ele pega muito nisso, da gente conseguir olhar para tudo ao nosso redor com um olhar diferente, sabe? De uma não ser só reativo, mas ser reflexivo também, no sentido de entender o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, às vezes você acorda meio triste, meio cansado. O que será que está acontecendo comigo hoje? Por que será que eu estou assim? Será que eu estou precisando descansar? O que meu corpo está querendo dizer? Né? Será que eu só preciso mesmo de uma injeção de ânimo para dar continuidade? Enfim, e se conhecendo, sabe? Isso também tem muito a ver com a questão que acho que até a Pri vai falar, né? De traumas. Então, a gente tem traumas passados, muitas crenças, que às vezes coisas que a gente nem sabe que acredita.
E a gente acredita, né, porque foi colocado dentro de nós isso, e hoje acaba impedindo. Então, às vezes a gente não sabe, por exemplo, por que que não consegue, sei lá, tal emprego, não consegue tal coisa. Por quê? A gente mesmo se sabota sem saber. Porque quando eu tô chegando lá, pertinho ali, é um passo do que eu desejo, eu faço alguma coisa sem perceber que me volta todos os passos para trás. Então, assim, tem muitas Obrigada, crenças. Laine, por me ensinar isso na prática. Me ensinar Sabe, gente? É isso. E assim, como eu posso dizer, questões que podem ser tanto de infância, podem ser presentes, podem ser até vida adulta, mas mais passadas, pode ser vidas passadas. Então, tem coisas que a gente carrega de outras vidas, que às vezes vem com a gente aqui, que a gente precisa resolver para dar continuidade. Tem coisas que podem ser karma de família, que podem vir de todos os nossos ancestrais, um tipo de padrão, né, energético, um tipo de padrão comportamental ou de pensamento, e aí chega na gente, e por isso a gente não consegue fazer. Então a gente precisa ver isso, entendeu? Precisa analisar todos os aspectos do ser, não adianta a gente olhar uma coisa só. É por isso que a gente está aqui hoje, em 4, falando dos vários aspectos do ser, não é verdade? É muito mágico. Tem um momento. Exato. Fala. Pode seguir, meninas. A gente é uma camadinha de cebola, né? Então, cada vez mais a gente está se descobrindo, cada vez mais a gente... E a gente nunca chega num ponto final, porque a gente é um constante mistério, né? Quem somos nós? Nós estamos em constante aprendizado, cada dia a gente é uma nova versão de nós. Essa nova versão, na verdade, ela já está em nós, já está embutida em nós. Mas a partir do momento em que a gente vai tendo essa troca de conhecimentos, mais a gente vai trabalhando o nosso interno e tendo uma nova percepção daquilo que antes para nós era um jeito de que a gente pensava, e agora a gente passa a ter uma nova percepção da realidade. Porque quando a gente é lá, a gente nasceu, a gente nasce aquele pacotinho de amor, lindo, maravilhoso, sem nenhum medo, sem nenhum julgamento, sem nada. A gente tá ali, aquela bolinha de amor linda. A gente e daí tá sentindo, né? A gente mais sente quando a gente é aquele nenezinho, Exato. né? A gente começa a crescer, aí a gente começa a ver o mundo, a gente começa a aprender, a gente começa a aprender a andar, a gente começa a entender que quando a gente chora, nossa mãe vai vir dar leitinho pra nós. Então a gente vai aprendendo essas coisinhas. Pode falar lá. E Pri, nesses momentos também que começam a gente acreditar em coisas, né? Que é onde são colocados em nós os costumes, né? Como eu posso dizer, quando vai de pai para filho, as heranças, assim, mentais, comportamentais, de crenças também, né? Do que é certo, do que é errado. E isso a gente vai carregando para nossa vida toda, sabe? Heranças emocionais, eu sinto, né? Então, porque a gente vai vendo, os nossos pais são os nossos heróis, nossos ídolos, né? Os nossos grandes amores. Assim, quando a gente nasce, são eles que estão ali sempre por perto, né? Sim. E são eles, né? Quem, lógico, mora já desde pequenininho, ficou com os pais e tudo mais. Aí, o Bruno, o Kevin, tá tudo... a gente começa a olhar para eles como referência para nós. E com base nisso, a gente começa a agir conforme a gente viu que eles agindo. Sim. Certo? Porque eles passam isso para nós. Se a nossa mãe vai lá e tem medo de uma barata, aquela barata deve ser um monstro. Ai, a culpa era da minha mãe, eu sabia que a culpa era dela. Né? Tenho certeza. Não era minha culpa, a culpa é dela. Aí já lança pra mãe. E eu acho... Mas entende? Porque a criança vendo aquilo, vendo um bichinho pequeno, muitas vezes, fazendo aquele impacto na mãe, o que ela vai pensar? Nossa, meu Deus, aquele bicho, né, deve ser muito perigoso, então melhor eu não me aproximar. Então, são assim que a gente começa também a moldar os nossos comportamentos. A gente começa a perceber o nosso mundo de acordo com o que a gente vai aprendendo com as pessoas que representam uma influência em nós, que representam autoridade, né, para nós, que a gente respeita, que a gente admira. Então, seja uma amizade que a gente faz, que a gente olha para aquela pessoa e aquela pessoa, eu admiro muito aquela pessoa. Só tem amigas maravilhosas, né, gente? Então, de alguma forma, ela vai estar influenciando no seu entorno.
Oi, Cá. Eu acho também que é nesse momento que a gente faz algumas escolhas, né, que não estão pautadas em quem a gente é, porque a gente tem medo de ser rejeitado, né? Então, tipo, os nossos pais projetam tantas coisas em nós, e aí quando a gente quer ir para um caminho diferente do que eles sonharam, a gente não tem coragem, né? Por isso que eu acho que a maioria das escolhas que a gente faz, né, que não tem nada a ver, é por isso, medo de ser rejeitado, né, medo de decepcionar o outro, que no caso são nossos pais, que são nosso mundo, né. Então eu acho que com essa questão mesmo de escolhas de carreira, para mim, esse foi um dos aspectos que pegou muito, assim, né. Eu lembro que, como meu pai é uma pessoa muito racional, acho que o homem em si, eles só querem o bem pra gente. Ele era o amor da minha vida, né? Para toda menina, né? Normalmente o pai é o amor da vida. Então, tudo que ele falava para mim estava certo, né? Então, eu acho que é aí que você acaba indo para um caminho. E aí chega no momento que você foi fazendo todas aquelas escolhas pautadas no outro, no que o outro quer de você, e você se depara, de repente, mais para frente, né, que aconteceu com a gente, numa situação que, meu Deus, não é isso, né? Não é isso. Por isso que a importância de tudo que as meninas falaram, do autoconhecimento. Porque daí você fala, gente, eu tô no lugar errado. Faz quanto tempo que eu tô no lugar errado? E é por isso que as coisas não fluem, por isso que eu tô estressada, por isso que eu tô doente, por isso que eu tô, tipo, brava, nada dá certo, né? Então, daí você começa a trazer o autoconhecimento e entender, não tem nada de errado comigo, eu só estava no lugar que não me pertence, né? Então, eu acho que é isso. E como Fala foi isso, dessa Cá, pra transição, você? cara, depois eu falo da minha. Ué. Então, a minha, na verdade, foi muito isso, assim, né? Eu sempre tive muito lado, essa parte de energia espiritual, né? Sempre pensei em ser psicóloga, professora. Eu queria ser atriz, eu queria ser cantora. Tudo que aparecia na minha frente, eu queria fazer, né? Cantava no coral da igreja. Enfim, várias coisas. Montava teatrinho. Olha que legal, eu não sabia isso, hein? Ah, vamos explorar esse lado da cá. Vou voltar a cantar, fazer aula de canto. E aí, teatro eu até tentei depois de velha, né? Mas aí eu acho que Velha. não rolou muito. Então, aí o que aconteceu? Eu percebia que tudo que eu ia falando não tinha validação. Então, no sentido assim, você quer ser cantora pra quê? Isso não vai dar em nada. Você quer fazer teatro pra quê? Tipo, isso não vai dar em nada. Né? Que ilusão, sai disso, sabe? E eu era uma criança, né? E eu lembro que eu tinha muita criatividade, que na rua eu montava umas peças de teatro, porque tinha muita criança na rua, eu montava o roteiro com musiquinha, cada um colocava as fantasias, a gente saía entregando bilhetinho na rua para os vizinhos, falando o horário que ia ter, e ficava uma graça, sabe? Então, sempre tive muito essa coisa da criatividade e depois veio muita questão da psicologia, assim, né? Só que aí, tipo, não dá dinheiro, ser professora não dá dinheiro, né? Então, O Kevin pediu pra você cantar uma música. O Kevin não dá. Verdade! Canta uma música! Vai rolar, gente. Vou treinar, na próxima eu canto. Perfeito. Tá bom. E aí foi isso, assim, eu percebi. Aí meu pai teve uma empresa, foi montando uma empresa, cresceu do zero também. E aí eu percebia que, tipo, era isso que ele queria, sabe? Tipo, uma pessoa ali no administrativo, uma executiva que fizesse o negócio crescer, algo nesse sentido. E, gente, falando aqui que eles sempre querem o nosso bem, né? Cabe a gente se conhecer para falar, não, isso é seu, não é meu. Conhecimento pessoal, percepção de si. Exatamente. Só que naquele momento, gente, eu tinha o quê? Meus 17 anos quando eu escolhi ir para a faculdade. Eu não tinha muito essa voz, eu tava indo no fluxo, vamos fazer, entende? E isso. A gente precisa fazer de tudo para saber o que a gente quer e o que a gente não quer, né? Até porque toda essa construção, que nem as percepções do seu pai, as idealizações dele, que você foi experimentando. Então, a gente não conseguiria saber o que a gente é realmente sem saber o que a gente não quer, né? Então a gente precisa passar por isso. Aí vai chegar um ponto da nossa vida que vai entrar a necessidade imensa, né, cara?
De decidir pelo que é de cada um e o que é nosso, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que o universo, ele é tão perfeito que ele coloca a gente na família perfeita, com as condições perfeitas, né? Que vão fazer a gente evoluir de alguma forma. Então, vamos pensar, se eu tivesse pais, meu pai, eu tivesse tudo perfeito na minha vida, já desde novinha eu tinha feito psicologia, só que eu era totalmente imatura. Na faculdade eu era dessas também, lá que bebia pra caramba, saía, curtia, não tinha muita responsabilidade, né? E então, vamos supor que eu não tivesse passado por todos esses desafios dentro da profissão, de estar infeliz por mais de 10 anos, num lugar que eu não queria estar. Isso me fez buscar a espiritualidade e o autoconhecimento. Por me sentir mal, estar incomodada, foi isso que fez eu buscar. Então, se de repente tivesse tudo perfeito, eu não estaria aqui hoje, você entende? Eu não estaria ressignificando a minha profissão, de repente, porque eu vim fazer. Porque hoje eu tenho responsabilidade, eu tenho maturidade para bancar os desafios e assumir quem eu sou. Mas com os meus 17 anos, eu não tinha, entende? Então, tá tudo perfeito. Tudo, a gente tem que passar por tudo para que a gente experiencie aquilo, para a gente passar para outra pessoa. Então, pense, uma terapeuta integrativa, energética, qualquer coisa. Se ela não passou por desafios, se ela não colocou em prática tudo que ela está ensinando para aquela pessoa, não funciona. Ela tem que sentir na pele o que o outro está sentindo, né? Ela tem que ter empatia para poder ajudar. E é por isso que a maioria dos terapeutas são os mais loucos, né? Nós somos as mais doidas possíveis, porque a gente passou por situações que realmente nos desafiaram, fez a gente olhar fora da caixa, né? Então, acho que... Nossa, e um medo que muitas vezes, por exemplo, eu senti, nossa, eu tô muito velha para mudar de profissão, né? Nossa, não Priscila! Tem idade pra isso, né? Não tem idade. Que velha, meu pai amado! Meu Deus do céu. Não, mas tipo assim, é uma coisa que a gente passava, entende? Sim, Na cabeça, tipo assim, nossa, agora eu com essa idade, né? 28 anos, vou começar agora uma coisa totalmente nova, totalmente diferente daquilo que eu tô acostumada. Eu trabalhava no financeiro, gente. Então, né, é uma coisa totalmente diferente. E daí a gente vai aprendendo, vai fazendo, vai começando, sabe? Não tem idade para você começar. Vovó. Kevin. Mas eu também comecei. A minha sogra fez faculdade com 42 anos, ela veio falar. Gente, que linda, que incrível! Verdade. Gente, não, e eu também, né? Agora eu posso falar. Posso falar como é que foi a minha transição? Fala, cá. A minha sogra, gente, com 61 anos, fez mestrado, acabou de terminar, ano passado, o mestrado na USP. E ela já está aposentada, ela já poderia estar sossegada. Então, não, ela aproveitou mais ainda. Ela aproveitou mais ainda, porque foi no momento que ela estava preparada e dedicada. Isso eu concluo muito, sabe? Quando a gente está preparada para absorver tudo aquele conhecimento que a gente quer em relação à profissão, sabe? Então, ela estava querendo muito, ela se dedicou muito, né? Para isso. Então, eu vou falar um pouco como começou a minha transição de carreira. Vovó, tô vendo que o Kevin ali é um palhaço, né? Vamos lá. A minha transição foi diferente, pessoal, porque vocês escolheram, né, que não estavam mais fazendo sentido para vocês e que vocês não estavam gostando do que vocês estavam fazendo, né? No meu caso foi diferente. Eu sou consultor, sou esteticista por formação, né? Eu trabalhei durante 10 anos com massoterapia, lidando com energia também, né? Tirando a dor do outro. Eu sempre amei essa sensação de eu conseguir transformar, tirando a dor do outro e levando a beleza, né? A beleza estética para o outro, em que a pessoa se sinta bem, né? E eu atendia homens e mulheres, agora só atendo mulheres, né? Mas eu gostava daquela sensação que eu trazia para a pessoa. E daí, meu marido, né, jogador de vôlei, e cada, né, 8, 10 meses a gente está no lugar. E daí eu tive que fechar a clínica
e desisti, né, entre aspas, assim, né, de ser esteticista, e eu fiquei um ano muito mal, assim, eu não sabia por que eu existia, assim, né, porque meu lado, assim, de necessitar transformar a vida de alguém, necessitar impactar a vida da pessoa, fazer um sentido na vida da pessoa, eu sinto essa necessidade. Depois que eu fiz meu mapa astral, eu descobri que eu tenho isso, né? Que a minha missão é transformar a vida das pessoas com o meu conhecimento. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu comecei o autoconhecimento. Conhecimento pessoal, preciso me encontrar, estou perdida no mundo, não sei o que eu estou fazendo nesse universo, mas eu já sabia a sensação que eu queria sentir de novo, pelo menos isso eu já tinha consciência, né? E comecei a pesquisar na internet, beleza, vestir os outros e tal, eu sempre gostei, eu vendia roupa, eu já fui sacoleira, para quem não sabe, já morei em Maringá e eu pegava roupa e, você quer para tal evento? Então, vamos... E eu não era consultora de imagem ainda, eu fazia isso na intuição. Você quer se sentir bem e tal, você gosta de tal cor, tá bom. Aí eu ia lá no shopping atacadista, comprava roupa para a pessoa e levava até ela. Aí eu comecei, nossa, estou gostando desse feedback que está dando. E eu gostava muito, e sempre gostei de lidar com roupa, mas também entender o que a pessoa está sentindo. Eu não só falava assim, essa blusa combina com essa calça e beleza, legal, tá lindo. Não, eu falava, o que você está sentindo? Olha, eu perguntava, né? O que você está sentindo? Mas você está sentindo bem? Senta para ver se você gosta. Você gosta dessa cor? Olha, essa cor eu acho que combina com você mesmo. Eu começava, na intuição. Não tinha nem noção do que é consultoria de imagem, nem noção. E daí comecei a fazer um curso, né, de maneira online, no E-Moda, que eu sou formada no E-Moda. E durante esse processo inteiro, eu entendia que o vestir a imagem não era só botar roupa, trocar roupa, combina cor com tal cor. Não, eu sentia que eu tinha um propósito diferente. A consultoria humanizada, entender o ser primeiro, para depois vesti-lo. Isso fazia muito sentido. Para mim, eu não conseguia me expressar direito. Não, seguinte, vou estudar. Vou estudar para eu conseguir expressar esse sentimento que está dentro de mim. Aí comecei a estudar psicologia positiva, psicologia da moda, leitura corporal, morfopsicologia, né? Entendimento dos traços, medicina chinesa, tudo que pode imaginar. E até hoje eu sinto a necessidade de adquirir conhecimento para passar. Sabe, cada consultoria, né, que a minha consultoria é consultoria de imagem e estilo bem humanizada. Eu estudo o ser e resolvo as questões dela, né, as mulheres. Então, isso é algo que faz eu acordar todos os dias querendo mais, saber mais. Então, esse conhecimento pessoal que eu adquiro para mim, eu preciso, né, transmitir para o outro. E isso que me faz acordar todos os dias, sabe? E é bacana a gente encontrar essa missão de vida. Eu sinto que a transição de carreira, ela pode acontecer, a gente pode ter várias profissões, entendem? Assim, eu fui esteticista, aí fui consultora de imagem, não quer dizer que eu vou ser pro resto da minha vida, eu posso ter outra profissão, sei lá, ser uma psicóloga ou ser uma nutricionista, eu vou estar passando, né, o meu conhecimento para melhorar a vida do outro. Mas o importante é você entender a sensação, né, se eu puder, né, deixar um parecer aqui para todo mundo aplicar, entender qual é a principal finalidade que você quer aplicar na sua vida, o que faz sentido para você transmitir para o outro. Eu acho que profissão é isso, sabe? Então, queria deixar esse parecer. Gente, é tão interessante, né? O quanto cada uma de nós une, né, o serviço de cada uma, quando cada uma complementa, né, o todo. Porque está tudo relacionado a questões muito mais profundas, que é, na verdade, o processo de autoconhecimento, né? O quanto você se conhecer, você se perceber, você perceber suas questões, seus conflitos internos, o que o seu corpo está querendo dizer. Porque muitas vezes não é só, por exemplo, agora estou sentindo uma dor de garganta. O que você já deixou de falar, o que você deixou de expressar, muitas vezes que você gostaria de expressar e não expressou. O seu corpo vai falar. E muitas vezes o nosso gesto, isso meu gesto que eu estou fazendo agora, quem faz uma leitura, né, a Anne já manja dessa parte. Então, ela já sabe me olhar e já sabe o que está no meu inconsciente, muitas vezes, as mensagens que eu estou
processando aqui dentro. E que nem o nosso professor fala, né, Anny, o Fábio Peloso, que não tem um pelinho que nasce no nosso corpo que não seja uma mensagem do nosso inconsciente, né? Então não tem nenhuma parte do nosso corpo que não fala sobre a gente. Sabe, tudo que tem no nosso corpo, desde a nossa sobrancelha, o nosso cabelo, o formato do nosso cabelo. As cores também que a gente lado. elege no vestir, né? E a maneira que a gente fala, a energia que a gente emana, a maneira que a gente adorna a nossa casa, né? Exato, tá tudo influenciado, gente. Então é tudo um todo, né? E, gente, eu quero conversar com vocês, o que vocês poderiam falar para as pessoas que estão nos assistindo de uma mensagem para essa pessoa, o que foi? Gente, já tá com 57 minutos, mas acho que dá tempo, né, de falar. Ô, Lucas, se tá gostando da gente, a gente vai ficar. Acho que fica, né? Até um pouquinho mais de uma hora. Eu acho que sim, o Instagram foi atualizado para 4 horas, que eu saiba. Não sei se todos, né? Mas eu acho que sim. Eu de estou live. com tempo, eu vou ficar aqui com você. Não, mas dá tempo. Uma Sim. mensagem especial para o pessoal, o que vocês podem estar falando para eles, orientando. Seja ler um livro que fizeram sentido para vocês, ou alguma outra mensagem que vocês poderiam estar trazendo, proporcionando para eles. Tá, posso começar? Vai, Pode. Bom, então a mensagem que eu deixo, gente, é a seguinte: buscar sempre olhar para si mesmo primeiro com mais amor, porque às vezes a gente quer dar muito amor para o outro, quer olhar todo mundo, quer fazer tudo para todo mundo e não faz nada por si, sendo que a gente só pode dar o que a gente tem. E isso não, e assim, às vezes as pessoas não fazem isso porque sentem-se culpadas, né? E ai, que egoísmo meu, querer o meu bem-estar, querer. Não é egoísmo, porque o fato de você querer o seu bem-estar e se olhar com amor não quer dizer que você vai tirar de alguém ou que vai faltar para outra pessoa. Pelo contrário, você vai ter mais ainda para transbordar. Então, eu deixo de mensagem mesmo assim, começar a se acolher mais, começar a se olhar com um olhar mais amoroso, com um olhar que você merece. E o amor que eu falo não é de dó, é um amor de amor mesmo, de tipo, eu sou foda, entendeu? Eu tenho poder para isso, isso e isso. E mesmo que no começo você não sinta que isso é verdade, busque se cuidar, busque uma terapia para você se sentir, para você começar a trabalhar esse empoderamento, sabe? E outra coisa que eu acho interessante também relacionada a essa questão do amor é que tem um livro que eu já vou até sugerir para vocês. Na verdade, tem um monte de livros bons que dá para vocês ler, mas vou sugerir 2 aqui. O primeiro livro é um livro que fala Peça e Será Atendido, que ele é um livro canalizado, né? Os Abrahams, que são algumas consciências elevadas que trazem pra gente esse conteúdo através da Esther e do marido dela, que são quem escreve, e lá eles falam sobre a nossa origem, sobre o que a gente realmente é e sobre todo como a gente pode usar esse nosso poder, esse poder nosso, natural, para atrair tudo que a gente deseja, tá? Eu não tô falando só de coisas materiais, estou falando de emoções, estou falando de estilo de vida, de qualidade de vida, e lá ele fala, acorde todos os dias e tenha uma meta, o seu bem-estar, a sua felicidade, a sua alegria. Então, acordou? O que eu quero fazer hoje? O que é bom pra mim? Ah, tá bom, eu sou obrigada a fazer uma coisa que não me faz bem? Por que eu tô me sujeitando a isso, então? O que eu posso fazer pra me sentir melhor? Porque você percebe que, tô fazendo uma coisa que não me faz bem. Eu não tenho escolha, às vezes a gente pensa, mas será que eu não estou escolhendo não ter escolha? A gente sempre tem, entendeu? Às vezes a gente não consegue enxergar. E aí o nosso nível de consciência não nos permite enxergar outras coisas, por isso que existem as terapias. Então, um livro que eu indico, Peça e Seja Atendido, e eu indico também que leiam o livro da Cristina Cairo, Corpo Fala, porque lá vocês conseguem ver muitas coisas que acontecem de doenças e de desequilíbrios, e o que quer dizer, tá? E aí vocês conseguem sozinhos também começar a trabalhar isso em vocês, tá? Claro que muitas vezes a gente precisa de auxílio, não vou mentir, né? De um profissional, de terapias. Mas o livro, ele já traz um caminho muito, muito bom para a gente começar a se entender, começar a entender o que o nosso corpo está dizendo, as emoções, entendeu? Às vezes, até aquela rinite que você tem desde sempre, você pode começar a entender o que é, por quê, e trabalhar as emoções por trás disso. Tá? Então, eu indico esses 2 livros hoje. E aí tem livros também sobre os chakras, né? Sobre as energias, mas aí é conforme a gente vai sentindo a necessidade de mais conhecimento. Então, Peça e Seja Atendido, e esse livro da Cristina Cairo, super indico
para começar, para quem está começando e para quem quer entender mais, né, sobre si mesmo, sobre o conhecimento pessoal, dessa parte mais espiritual, assim, e energética. Esses 2 livros. Perfeito. Pode falar, Anne, você. O ensinamento, sim, né, a dica, né, que eu dou para vocês é buscar conhecimento pessoal, né, que é a live de hoje, mas eu vou dividir aqui com vocês um livro que transformou a minha vida. Eu vou virar aqui a câmera. Esse livro aqui, ó, O Poder. Esse livro é, tipo, fantástico, sabe, gente? Porque ele fala sobre o poder do amor, né? Que o amor consegue transformar tudo. E você entendendo, esse livro é fantástico, você entende que tudo que você é a dona da sua vida, o dono da sua vida, né? Então você consegue entender que a gente tem o poder sobre a nossa vida, e a gente consegue mudá-la, transformá-la, e para onde a gente consegue ir. E o que acontecia, né? Eu estava num relacionamento abusivo e eu li esse livro, né? E imaginava que existiria uma pessoa do meu lado que é exatamente como meu marido é. Então, cada vez que eu chorava, né? E lia um trecho desse livro, eu pensava, né? Imaginava essa pessoa que se tornou ele, né, que o universo trouxe, né, então é muito bacana, a gente buscar conhecimento pessoal e entender mais sobre si e ver o que faz sentido para você e ter certeza que você, mulher ou homem, é o dono da sua vida e tem o poder, né, nas suas mãos de transformar a sua vida e ter a vida que você deseja ter e merece ter também, acima de tudo. E lembra do que a Pri falou, é caminhando que a gente encontra. Então, às vezes a gente fala que eu tenho poder, eu tenho a capacidade, fica muitas vezes a gente sente, nossa, meu Deus, né, tipo, não vejo isso. Mas começa, sabe? Começa com passinhos, porque quando você entra no caminho, é que nem o GPS não mostra o caminho inteiro pra você, né? Ele vai falando partes por partes, onde você tem que virar, daqui tantos metros ali. Então, é começar a andar, pro GPS começar a falar. Então, assim, não queira já falar que eu vou ser um ser iluminado e você, entendeu? Não, começa, sabe? Começa lá, entendendo uma emoção, começa, né, e trabalhando uma coisa, você vai ver que o caminho vai abrindo. E não pensa nos erros da vida, errei, meu Deus, sou um fracasso. Não, pensa como um feedback que a vida está te dando, porque você pode ver, para você fazer de diferente. O que você pode aprender com aquilo que não deu certo ali para você fazer diferente? Né? Isso. E você, Karen, o que você indica para o pessoal? O que você recomenda? Eu acho que o mais importante, assim, né, a gente se conhecer, é a gente se colocar vulnerável, sabe? Tipo, independente do que vão pensar de mim, eu tô agindo conforme meu coração, conforme eu acredito que é bom para mim, né? Então, acho que se colocar vulnerável é muito importante, porque se a gente ficar muito pautado no outro, a gente não faz nada pra gente, né? Então, eu sinto que uma das coisas difíceis para mim no começo foi muito isso. Meu Deus, eu vou falar disso, mas o que vão pensar de mim? Nossa, e meu círculo de amizade vai continuar o mesmo, né? Tipo, eu já não tô mais me encontrando nesse círculo de amizades, eu não quero mais estar nesses lugares. Aí você fala, nossa, verdade. Eu vou ficar sozinha, eu vou me sentir sozinha agora, não tem mais papo, eu não gosto mais de estar, prefiro ficar aqui em casa. Mas, gente, não é assim, porque conforme você vai trilhando o seu caminho, as pessoas certas, que estão na mesma vibração que você, vão chegando. Isso é impressionante, porque você começa a fazer escolhas, estar em lugares, né? E aí você vai montando outra turma, digamos assim, uma outra tribo que tem a ver com você. Então, eu acho que esse medo, de repente, da solidão, de não se encaixar mais, pode ser que aconteça, mas é temporário, porque depois as coisas vão se encaixando e vai ficando tudo muito perfeito. Quem tem que ir embora, vai embora, quem tem que chegar, vai chegar. E eu acho que é assim também, a gente aprender a ouvir o nosso corpo, os nossos sentimentos, né? Então, se eu tô fazendo alguma tarefa e aquilo não tá me fazendo bem, me dá gastrite, me dá ânsia, me deixa brava, me deixa nervosa, para prestar atenção. Nossa, mas todas as vezes que eu tô fazendo isso, esse sentimento vem. Então, que estranho, né? E aí perceber também quando você entra no flow, né? Naquela coisa que você fala, gente, eu ficaria aqui horas fazendo, porque eu acho que é aí que tá o seu potencial, sabe? Tipo essa live aqui, né? A gente ficaria horas batendo papo aqui, né?
Sim, exatamente. Eu acho que é isso, e também respeitar o tempo de Deus, né? Porque a gente tem muito essa questão do imediatismo, então, meu Deus, tem que ser agora, tem que fazer, eu tenho que. E aí não é, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Porque a gente tem que colocar as coisas em ação. Sem ação não há manifestação, não há materialização, e isso a gente tem que tomar cuidado, porque a gente acaba muito ficando no campo das ideias, muito estudo, né? A gente viu um livro, quer ler outro, fez um curso, quer fazer outro, e a gente precisa parar e respirar e colocar em ação cada aprendizado, porque senão aquilo se perde e vira doença também, né? A gente fica muito, acumula demais, né? Então, acho que é isso, ouvir o corpo, se colocar vulnerável, esperar o tempo de Deus. Faça a sua parte, que por mais que você ache que está demorando, tudo tem o tempo certo para florescer, para acontecer, né? Acho que é isso. E um livro, ai, Pri, você vai me matar, porque eu tava de mudança, aí eu tava colocando minhas coisinhas para vir na casa nova, eu encontrei um livro que mudou minha vida, e foi você que me emprestou, eu nunca mais te devolvi. Ah, roubando o livro da amiga. Ah, Deus tá mostrando. Revelações durante a live, ao vivo. Mas é sério, eu fiz uma hipnose com você, né, Pri? Uma sessão de hipnose. Sim. E aí você me falou assim, Carol, leia esse livro, porque eu estava totalmente perdida, que é o Escolha a Sua Vida, da Paula Abreu. É um começo, eu acho que é um despertar, assim. Só que foi o primeiro livro que eu li que eu realmente peguei as perguntas que tinham e fui respondendo. Porque eu sempre lia, leio e depois eu faço. Esse não. O e-book da Pri é assim. O e-book da Pri é fantástico, gente. Sim, tinha as perguntas, eu ia respondendo. E, nossa, veio muitos insights. Então, Pri, gratidão, assim, porque nem você sabia o quanto aquele livro, aquele ato que você teve de me emprestar, que eu vou te devolver para eu voltar para a Pira, mudou a minha vida. Eu tô sentindo que esse livro não voltará para Priscila, gente. Vamos eu também tô sentindo. Ai, meu Deus. Não, mas é um livro que também, para mim, trouxe muitos insights, muitas percepções. Porque ela traz muitas perguntas. Ela é uma advogada, né? Ela era uma advogada e hoje ela trabalha com isso, coach, né? Que ela faz hoje, né? E ela, tá super em alta na mídia social. É Paula Abreu. Não sei se vocês já ouviram falar, já viram ela aqui no perfil. Ela é super... Depois, pessoal, dos livros, né? Pra gente... Ela é fantástica, Como que é o nome do livro? Escreveu já, Cá escreveu. É sensacional esse livro, traz muitos ensinamentos, muitas reflexões pra gente que tá querendo, tá nesse processo aí de mudança de carreira, não sabe o que faz da vida. Meu, é um livro que eu recomendo, assim, de olhos fechados, que inclusive foi o que eu fiz com a Cá, que... Putz, me auxiliou demais, Outro livro que eu gosto muito é aquele do Mindset, que tem o Mindset fixo, né? E o outro Mindset, que é o Mindset de crescimento, onde a gente está colocando o nosso foco, a gente pensa muito em coisas fixas na nossa vida, a gente tem aquele padrão de pensamento e é naquilo que a gente fica, e a gente não entende a visão do outro, sabe? A gente não olha a visão do outro, a gente escuta o outro, mas já vem com aquela escuta, tipo, nada a ver esse cara tá falando, sabe? Exato. Então, sabe, não está aberto para o novo, para conhecer o novo, para entender as experiências do outro, para ver se aquilo faz sentido para você e se você pode, de alguma forma, levar para sua vida aquilo também, sabe? Então, traz bastante ensinamentos na sua forma de relacionar. Eu achei muito interessante isso. E por isso eu aconselho aqui para vocês também esses dois livros, né? Esse que a Ká falou e esse do Mindset. Além dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Que ele também traz uma reflexão nesse livro que eu achei sensacional, no sentido de que ele faz você se imaginar, né? Ele faz um processo ali de hipnose, só que você lendo, né? E você se imagina, por exemplo... como se você estivesse sendo velado, sabe? Você está ali no caixão. E daí, você teria feito tudo que você gostaria de ter feito? Você fez tudo que gostaria de ter feito? Sabe? Então, é um livro muito forte, que traz essas questões muito profundas. Claro que também muitos ensinamentos. Então, são livros que eu recomendo. E é isso, gente. É isso que eu deixo. Fala. Uma ideia pra gente, a gente podia tirar print, né? Ou postar nos nossos stories, marcar uma outra sobre cada livro, né? Que a gente indicou as pessoas, né? Daí a gente compartilha, daí as pessoas vão saber. Exato. Show. Exato.
Então é isso, gente. Eu agradeço vocês terem ficado aqui com a gente. Muita Obrigada. gratidão pelo tempo de vocês, pela companhia de todos Obrigada, vocês, meninas, 4 e do por pessoal terem também que assistiu. Verdade. Sim. E põe aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram pra gente voltar, gente. Daí a gente volta, né, gente? É, menina? Tá bom? Verdade, com Exato. certeza. Põe um comentário Então, aí, a gratidão. gente volta com toda certeza. E é isso, Obrigada, gente. gente. Então, gratidão por Adorei. todos estarem presentes aqui. Foi Obrigada. demais, né? Tchau.